Uma revelação do Senhor é que Ele nos diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. E isso muito alegra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Saudamos aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel 23. De 1 a 5. 1 Samuel, capítulo de número 23, de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disse: Quanto mais indo a Keila contra os esquadrões, desculpem os irmãos. Porém os homens de Davi lhes disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. O Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, te louvamos por essa noite diante de ti. Ó Deus, por este culto, que o Senhor esteja nos abençoando, quando é que te oramos ao nome de Jesus. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentarem. A palavra do Senhor, a Bíblia, nos mostra e nos fala que Davi, ele foi a pessoa, foi o homem que mais consultou a Deus para se fazer as coisas. Ele consultava ao Senhor em todas as coisas que ia fazer. Não era que Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, Isaías, não é que essas pessoas, eles não consultavam o Senhor, eles consultavam. Mas Davi, por uma cultura ou por um ensinamento de seu pai Jessé, Davi ele tinha um aprendizado. E ele passava isso para o povo de Israel com muita propriedade, com muita segurança, porque coisa boa é você consultar a Deus. O problema de se consultar a Deus é de se discernir a palavra ou se discernir um dom, se o Senhor der um dom. Mas a maior dificuldade das pessoas em consultar a Deus é da palavra, porque as pessoas dizem assim: não entendi nada. Isso aí não é um nem dois, são pastores, e a gente tendo tido um bom aprendizado, é difícil, é complicado. Então Davi, ele consulta ao Senhor para descer até a Keila.
Diríamos que seria até incoerente, né? Porque Keila pertencia a uma região de Israel e cabia à defesa, como se cabe à defesa as coisas na nossa vida. E o Senhor nunca nos privou da defesa, de hipótese alguma. Então Davi, na hora que os homens chegam para Davi e dizem para ele, e foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Então Davi, ele ficou preocupado, ele falou: tem que tomar uma ação. Mas como ele era, né, e a palavra, a Bíblia diz, se não me engano, lá na carta de Timóteo, a palavra nos mostra que Davi tinha o coração segundo a vontade do Senhor. Então, Davi, ele pergunta ao Senhor se ele podia ir até Keila. Eu sempre dou exemplo muito simples das coisas para nós entendermos. A gente não consulta um mundo de coisas na nossa vida, nós não consultamos. Nós achamos mais fácil sair e ir viajar. Ou se nós consultamos e as coisas dão o contrário, ou elas acontecem de modo contrário. Como que a gente fica? Vamos supor, você consulta para uma pessoa viajar. No caminho, a pessoa ela bate o carro e morre. Ou alguém morre num acidente. Eu consultei a Deus e Deus permitiu. Estou dando um exemplo para os irmãos. O Senhor permitiu essa viagem, mas uma tragédia dessa Deus permitiu. Aí a pessoa que fez a consulta vai lá na palavra, vai ver a consulta. Na hora que chega na palavra, o discernimento. Discernimento que foi errado. Culpa de Deus? Não. Culpa do homem, porque o Senhor, ele não erra. O Senhor, ele não tem falhas. O homem, desde a criação, existe falhas. O Senhor, ele não nos aceita. Aí você vira e fala assim: mas e por que você não discerniu direito? Porque eu sou passivo de erro, como todo homem, como todo ser humano. Porque tem perguntas que, por muitas das vezes, elas ficam sem respostas. É isso mesmo? Por que isso aconteceu? Então Davi, né, a palavra nos diz que chegaram e anunciaram a Davi, disseram para ele. Então Davi, a palavra do Senhor nos diz, e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? É uma pergunta. Ele pergunta para o Senhor. Ele pergunta para Deus. São perguntas que nós não fazemos. Eu posso ir até ali? Eu posso ir acolá? Mas eu ir ali, o que tem eu ir ali? Eu vou no monte, o monte é uma bênção, mas eu vou lá no monte. Mas eu não preciso consultar a Deus, porque eu vou orar. Mas e daqui até no monte? Acontece um monte de coisas, um monte de situação que, se você tivesse perguntado a Deus, eu tivesse perguntado a Deus, o Senhor ia me falar, eu ia receber o livramento. Então aqui a palavra do Senhor nos diz que: e ferirei a estes filisteus, e disse o Senhor a Davi: vai, ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Então o Senhor responde a Davi. Na hora que ele responde a Davi, como ele respondeu a Davi, aí os homens que eram do lado de Davi, os obreiros, os capitães, os comandantes,
Eles disseram: olha, mas como que nós vamos lá lutar contra os filisteus? É muita gente, Davi. É muita gente. Aí Davi, ele torna a consultar ao Senhor, porque gerou um certo medo, uma certa desconfiança em Davi. Será que não é alguma coisa minha que eu estou falando para mim lá em Keila, defender Keila? E ele torna a consultar ao Senhor. Aí o Senhor virou para ele e disse. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, versículo de número 4. E o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Aí o Senhor não fala nas mãos dos guerreiros, porque tinha muita gente, mesmo o Senhor tendo permitido ele ir lá lutar, tinha gente que com certeza virou e falou assim: mas como que nós vamos fazer? Olha a nossa quantidade de guerreiros que nós temos. Olha a quantidade de pessoas que nós temos. Aí Davi, o Senhor deu uma palavra para Davi. E será que quando Deus nos dá uma palavra, nós aceitamos? Nós ficamos assim: mas que carro era tão bom, eu podia ter comprado aquele carro, aquela moto, aquela casa, eu podia ter feito isso. Eu perdi um negoção. Aos seus olhos você perdeu um negoção, e aos olhos do Senhor, e aos olhos de Deus. Então, meus amados, a palavra no versículo número 5 diz assim: então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Quantas das vezes o Senhor dá uma palavra para alguém e quer livrar a nossa vida de alguma coisa? Nós não damos ouvido, porque muitas das vezes tem pessoas que elas escolhem, eu falei isso no culto de domingo, elas escolhem de quem que vem a revelação. Então aqui o Senhor faz uma citação para Davi, porque ele era rei, ele era o comandante. Então o Senhor fala de uma decisão pessoal de Davi. Quando você recebe uma revelação e consulta aquela revelação, e ela é do Senhor, nós temos duas coisas: ou nós aceitamos, ou nós não aceitamos. Aí eu aceito, então coloca em prática. Você colocou em prática, o Senhor deu uma palavra, Ele vai te honrar, em todos os aspectos. Ele não vai deixar de te honrar. Então você, por muitas das vezes, eu lembro que tem uma pessoa que eu falo muito dele, muito não, às vezes eu falo dele, que ele morreu no dia do meu aniversário, em 99. Ele era um pastor. Eu era o terceiro carro atrás dele, terceiro carro atrás dele, na hora que ele entrou numa curva e começou a rodar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Comecei a clamar, e vi um outro carro e bateu de frente. Aí na hora que eu cheguei perto dele, que eu coloquei a mão no pescoço dele, que eu vi que ele já estava sem vida, na hora que eu abri os olhos dele, eu fui para a pessoa que estava no banco de trás. Ele falou assim comigo: o pastor, ele desmaiou? Eu falei: sim, que desmaiou. Aí eu dei atenção para o outro irmão que estava do outro lado do banco, dei atenção para a esposa dele. Aí eu coloquei um irmão na ambulância, o outro saiu conversando normal. Aí eu já tinha visto a situação dele.
olhei no bolso dele, tinha um papel não, tinha um bolinho de papel. Eu tirei o papel. Vários dons, várias consultas. E desses dons que tinha a consulta da viagem dele. E um dos dons dizia assim, que o tempo dele estava próximo. Que os dias dele estavam se acabando. E junto com os dons dele, porque ele carregava tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha vezes que eu terminava o culto, quando ele era diácono, ele pegava todas as consultas. Ele me ligava e falava assim, o senhor está onde? Eu falei, estou em tal lugar assim. Na igreja tal. Eu chegava lá, aquele zoeirão, ele é descendente de alemão, uns 2 metros de altura. Chegava, apresentava tudo. Que a consulta foi essa, a consulta é essa. Apresentava tudo. O discernimento que ele tinha dado, ele era desse jeito. No dia que ele partiu, nós viajamos na sexta-feira, e eu falei com ele, você não vai de carro. Ele falou, eu vou. Deus permitiu aí, eu consultei. Está aqui, ó. Eu vou. Você é meu pastor, o senhor não é meu Deus. Eu falei, maravilha, é isso aí. Beleza, qual que é o problema? Nenhum. Então Davi, ele consultou, e o Senhor mandou ele descer. Quando ele foi até Keila, a dependência de Davi em consultar o Senhor era total e era incondicional. Era total e era incondicional. A dependência de Davi. A dependência de Davi, de Deus, de consultar a Deus, ela era total e também ela era incondicional. Podia acontecer o que fosse. Se o Senhor falasse com Davi, não faz, não vai, não deixa, nada acontecia. Era total. Ele perguntava, por isso que o Senhor diz assim, Davi era um homem segundo o quê? Deus. O coração de Deus. Davi, ele era isso aí. Era total a confiança dele em consultar e em se buscar o Senhor. Em todos os aspectos. Quando ele consultava ao Senhor, podia ser o que fosse. Era total a confiança nele. A confiança dele era total no Senhor. Era um ato incondicional. E muitas das vezes nós não consultamos, nós fazemos e depois nós falamos assim, não, mas será que era de Deus? Aí já foi. É isso mesmo. Porque tudo, os irmãos podem reparar, na hora que tem um acidente, uns dias atrás eu estava na estrada, tem um acidente. Aí o pessoal, graças a Deus não morreu ninguém, teve danos materiais, né, o conserto do carro, como é um carro novo, carro de alta tecnologia, um conserto deve ficar em torno de uns 30 mil, porque só um capô dentro deve valer em torno de uns 4 ou 5 mil. Aí o povo pensa, meu Deus, por que meu Deus, por que isso? Pode reparar os irmãos que eu estou falando, que nos assistem pelas redes sociais, pode reparar que tudo na nossa vida tem um culpado. E a primeira pessoa, quando você fala, oh meu Deus, por que aconteceu esse acidente? Você está culpando a Deus. Eu virei um dia dessa semana para um camarada e perguntei assim, você já tomou vacina? Eu não vou tomar não. Você não vai tomar não. Eu falei, rapaz, você pega esse negócio e morrer. Culpa de quem? De Deus. Deus deu recurso, que é a vacina. Quantos que não tiveram oportunidade? Eu falei isso com ele. Quantos que não tiveram a oportunidade?
Ainda perguntei se a sua esposa, você fica contaminada, se a esposa pega de você, se o filho pega de você, alguém morre. Aí não pensei isso não. Mas já tem um culpado, o culpado é Deus. Entra na conta de quem? Na conta de Deus. Então Davi, ele perguntava ao Senhor incondicionalmente, sem dúvidas. E quando nós perguntamos a Deus, sem dúvidas, quando nós obedecemos ao Senhor, sem dúvidas, é uma bênção para a nossa vida. Lá em 2 Reis 22, 13, eu não marquei, tá? Eu estava contando com um negócio ali no quadro. Não, 2 Reis 22, 13. Quem abriu aí pode ler, por favor. Quando Josias, ele consulta a Deus. 2 Reis 22, 13. Alguém achou? Pode ler? Quem achou pode ler, por favor. Isso. 13. E consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo lugar, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido à palavra deste livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amém. Então, nós vemos que Josias, o Senhor dá uma palavra para ele. Então, uma das pessoas dentro da Bíblia, todo mundo que teve dentro da Bíblia, servos de Deus, guarda os irmãos isso, eles consultaram ao Senhor, todos. O mais obediente e as maiores experiências, elas foram de Davi com consulta à palavra. Elas foram de Davi. Por que a consulta é um grande benefício para a nossa vida? Quem já teve experiência aqui com consulta, levante a mão, por favor. Já teve quem? Só 2 pessoas? Então, 3, 4 pessoas. Então, nós vemos que o que é a consulta? O que nos leva à consulta? Lá em 2 Reis 3:11, Josafá, ele pergunta se tinha alguém ali que poderia perguntar ao Senhor. 2 Reis 3:11. 3, capítulo 3, versículo de número 11. Amém. Então Josafá, ele pergunta se não tinha ninguém, nenhum profeta. Então ele procurava um profeta. Ele era um rei, mas ele procurava um profeta. Ele não procurava um ancião, ele não procurava um escriba, ele não procurava um sacerdote. Ele procurava por uma pessoa que tivesse a revelação e pudesse declarar qual era o objetivo, o propósito do Senhor para aqueles dias. E nós vemos que são períodos distintos, muito perto, mas são distintos. Quando Josafá, ele pergunta, ele necessitava da revelação. E Josias, ele perguntava a Deus por um aprendizado, e o Senhor, Deus, ele honrou a Josias com um período de paz, porque o período dele houve muita falta de paz, muita intranquilidade. Houve muita intranquilidade, houve muito tumulto, muita confusão. E o Senhor honrou Josias, como o Senhor também
ele honrou quem? Nada menos do que quem? Eliseu. Olha só o profeta que estava lá. Que bênção. Consulta ele. Deus vai mostrar para ele. Quando você pede uma pessoa para orar, quando nós pedimos, quando a gente recebe uma revelação, tem duas coisas. Ou eu coloco em prática, ou eu deixo de lado. Então nós vemos que Davi, em 1 Crônicas 14, 10, 1 Crônicas 14, 10, depois outra pessoa pode ler o versículo 14, ou se não a mesma pessoa, quem lê um pode ler tudo. Crônicas 14, 10, 14, 16. 1 Crônicas 14, 10, 14, 16. Quem abriu, quem achou, pode ler, por favor, lê em voz alta. 14, 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. Isso aí é o 10. Então, olha a palavra do Senhor para Davi. Tem certas palavras que o Senhor dá para nós, que nós ficamos assim: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Aí você fala assim: eu consulto o Senhor para mim no culto? Não. Mas você falou que se consulta para ir no monte. Sim. Você consulta para ir no monte. Porque o monte, daqui lá no monte onde nós vamos, dá em torno de 4 quilômetros. Pertinho demais. Vou ali e volto, vai nada. Você vai e fica na estrada. É o carro que dá um problema, é um pneu que estoura. Mas o Senhor é contra eu ir no monte? Não. O Senhor está mostrando que no trajeto você pode ter um problema, você pode chegar lá no monte. Nós já chegamos, nós já fomos ao monte aqui, e nós tivemos que mudar de monte. Não foi? Quem lembra disso? Nós fomos no monte aqui, aí nós viajamos para o outro monte a 30 quilômetros daqui. Eu não fui nesse dia. Chegou lá no monte, onde a gente é acostumado a ir. Pensa. No asfalto. Despacho começou lá do asfalto. Obra de macumbaria começou lá do asfalto. Depois eu fui ver a consulta, fui olhar a consulta. Tem a consulta anotada lá. A consulta diz que tinha uma distância para nós percorrermos. Eu não prestei atenção, não discerni. Daqui a 3 quilômetros, mas o percurso era o triplo. Foi lá numa passagem de Moisés. Nós fomos lá e perdemos viagem. Aí nós fomos lá para a Vila Serrana. Nós vamos no monte lá. Culpa do Senhor? Não, culpa minha. Chegamos lá no asfalto, cheio de bandeiras, cheio de coisas lá na entrada do terreno lá. Despacho daqui, despacho dacolá e vai embora. E o trem sendo conduzido. Aí o vovô aqui, o velho, conhece, passou batido. O pastorzão aqui passou batido a palavra. Então, quando o Senhor deu essa palavra a Davi, vai. Vê lá o 14, por favor. Isso, 14, quer dizer. Isso. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. Olha só, se o Senhor vier e falar assim: nós vamos aqui em Buritis fazer alguma coisa, mas chega aqui o Senhor fala assim: você vai só ficar passando na rua.
Você vai só passar na rua. Trem de doido, hein? Pouco o Senhor fez com Davi. Quando chegar lá, vocês não vão brigar, vocês não vão lutar, não vai fazer nada, vai só rodear a rua. É só rodear a cidade, vai rodear, rodeia até quando? Até quando o Senhor mostrar. Ah, mas e o sono, e a fome? Uma vez um cabra virou para mim e falou: seu pastor, eu tive uma ideia, quer ver a gente encher essa igreja? Eu falei: pode falar. Nós vamos fazer. Eu falei: fala, rapaz, primeiro antes de eu consultar, porque se eu tivesse ido na água dele, ele falou: ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns garrafões de água de 20 litros, o senhor sai com um garrafão, eu saio com outro, outra pessoa sai com outro, outra pessoa sai com outro, nós vamos rodear o quarteirão todinho. Na hora que a água de um estiver acabando, o outro começa na água, não deixa acabar não. Falei: rapaz, carregar um garrafão de 20 litros? Eu tenho um problema nesse braço esquerdo aqui, ó, eu vou ficar aleijado, rapaz, eu vou andar de muleta. Eu já andei de muleta, eu já andei de cadeira de rodas. Agora eu vou ficar com o braço pendurado. Eu falei: não, pastor, mas nós temos que fazer isso. Temos e não sei o que, isso e aquilo. E o cabra pegou no meu pé, derramou o garrafão de água, levou para a igreja, e não sei o que, mandou entregar. Eu estou mentindo não, estou sorrindo, eu estou falando sério. Mandou entregar garrafão de água lá na igreja. Não, o senhor vai carregar. Eu falei: não vou nada não, rapaz, não carrego nada não. Eu tinha que carregar na água, eu já carreguei, eu estou velho. Você está doido? Isso também é isso, não tem bênção nisso não. Aí o negócio não passou não, foi pouco aquilo ali. Ah, vão subir lá no monte com um garrafão de 20 litros nas costas. Eu falei: você está doido? Um gordo igual eu, velho, vou sofrer um infarto no meio. Então, sem nenhuma direção, vamos fazer isso? Não é assim. Pergunta ao Senhor. Eu nem pergunto ao Senhor, porque primeiro, eu não aguento carregar um garrafão de água por causa do braço esquerdo. O problema que eu tenho com o meu braço esquerdo, talvez só até aqui. Eu vier para cá, se eu subir, principalmente essa friagem toda que está aí, o que é que acontece? Eu sinto dor que eu não aguento. A mesma coisa está enfiando alguma coisa, pronto. Ah, se eu consulto a Deus, eu falei: consulta não, rapaz, vou consultar um negócio desse a Deus, não, para que isso? Você tentar a Deus, eu pegar um garrafão de 20 litros? Então Davi, aí o Senhor foi cuidando. Aí lá no versículo 16, no primeiro Crônicas ainda, 14, 16. Feriu. O Senhor, ele deu recurso para Davi. Agora, a consulta, eu abri a palavra aqui, eu não entendi nada. Eu dei um exemplo aqui de um pastor que fez uma consulta para viajar. Ele foi diácono, ele foi levantar para ser diácono, presbítero, ungido. Então, até ele ser ordenado. A consulta é uma bênção. Mas se você ficar com o seu coração desimpedido totalmente, eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque muitas das vezes nós achamos que tem um monte de coisa que nós não precisamos consultar a Deus. E qual é a importância da consulta a Deus para as nossas vidas? Qual é a importância? O que os irmãos acham da importância da consulta ao Senhor para as nossas vidas? Primeiro é a questão da dependência dele. Primeiro, da dependência do Senhor. O que mais que os irmãos acham? Obediência e direção. Obediência e direção. Paz. Paz, né, Dudu? Então, muito bem. Eu coloquei aqui o que o Dudu falou. Traz paz à nossa vida.
traz paz. Você vai ter um problema, você consultou o Senhor, você vai passar por uma situação, você vai ficar em paz. Você vai ficar descansado. Você vai ficar tranquilo. É inteligente, né, Dudu? A glória a Deus. Isso. Então você fica em paz. Vamos lá em Provérbio 3, 1 e 2, por favor. O que é que a consulta nos conduz? Como que a consulta nos conduz? Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Repete, por favor. Olha só o que a palavra diz, que benção. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ano de vida. Paz. Na nossa caminhada nós precisamos ter paz. Nós precisamos ter paz na caminhada. Não é pastor que está falando, é a palavra que nos mostra. Quando eu sou obediente ao Senhor, eu tenho paz. O Senhor deu uma revelação, eu tenho paz. Então, o ano de vida, nosso tempo de vida. Porque a falta de paz, ela já vem assim. Uns dias atrás o Senhor deu uma visão. O Senhor mostrava que eu polia um carro. Eu polia um carro. Mas só que tinha hora que eu distraía lá no polimento desse carro. Mas não era para mim deixar ninguém arranhar o carro. Não era para mim deixar gente estranha mexer no carro. Que eu tinha que defender o carro. Mas eu distraía. Eu passava, batia, ficava lerdo, digamos assim. E tem a vida da gente, a vida. Eu falei isso hoje com um pastor. E ontem eu falei com uma pessoa. Ontem, disse, olha, eu defendo a paz. Eu sou da paz por aquilo que o Senhor me ensinou. Agora, Deus nunca me mostrou que eu não posso me defender. De maneira nenhuma, de hipótese alguma, Deus não mostrou isso para ninguém. Então, nosso ano de vida, nós precisamos de ter paz. Você benção, vai viver sem paz? Eu não sei, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez seja um exemplo ruim. Eu fui pastor de uma senhora, uma serva de Deus. E o camarada era igual um camaleão. Uma vez estava na escola dominical, terminei a escola dominical, dei um estudo, o povo gostava do estudo. É gostoso, a escola dominical é uma benção. Nós vamos ter ainda, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aí quando foi um dia, ela virou para mim e falou assim, pastor, eu estou precisando falar com o senhor. Vou falar só o nome do cabo, dela não vou falar não. Eu falei, engraçado, sabe? Eu vou trazer a cama do Damião aqui para dentro da igreja. Só arrumar uma beirinha para me mudar para aqui. Ô homem bom aqui dentro da igreja. Não precisa de marido melhor aqui dentro da igreja. Um camarada é bom demais, pastor. E ele era... Aqui tem uma palavra que o povo usa muito na cidade aqui, é quem faz negócio. Catireiro, Catireiro. E ele era isso aí. E era isso aí, sabe? Ele era essa palavra aí, mexia com esse negócio, fazer uma catira e não sei o que, isso aqui, eu acho que ele é igual meu avô.
pai da minha mãe. Dormia com o baú cheio e acordava com ele vazio. E quando ele estava com ele vazio, o desespero era grande. E ela virava para ele e falava assim: ó, Damião, consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Ele falava assim: não, mulher, isso aí não, esse trem é bom demais. E só dá com os burros na água. E ela na maior fé. Na maior fé. Então nós vemos que a primeira coisa que o Senhor quer nos dar e nos concede é a paz. Então nós vemos que o livro de Provérbios 3, 1 e 2 nos mostra isso. O segundo benefício do Senhor na consulta à palavra, vamos ver lá em Salmos 73, 24. Salmos 73, 24. Segundo benefício. Vou até colocar aqui, sabe? Salmo 73, 24. Repete, por favor, Marcelo. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. O que a palavra está mostrando? Guiar o nosso passo, a nossa caminhada. Conduzir a caminhada. Conduzir. Uma vez eu falei assim com a minha mãe: vamos lá no Espírito Santo para ver uma irmã da senhora. Não sei se ela é viva ainda. Essa irmã da minha mãe. Aí, um período de chuva. Nós viajamos 300 quilômetros. Minha mãe precisava de lá, querendo ver a irmã dela e tal. Pulamos e fomos embora. Rodamos 300 quilômetros. Estourou um pneu da caminhonete. Rodamos mais uns metros, estourou outro pneu. Aí a gente conversando, meu pai tá assim, hoje deu ruim, né? Foi muito ruim. Aí minha mãe virou para mim e falou assim: meu filho, vou te perguntar, você consultou o Senhor? Falei: não, mãe. Você não está precisando de ir lá? Pensa, um dia perdido, um dia que eu falo, de torno de 8 horas, 9 horas da manhã, ninguém parava para a gente, chovendo demais da conta. Como você explica uma F1000, uma D20, uma Hilux, estourar um pneu? Assim, do nada, pneu novo. Passamos o dia na estrada. Quem disse que nós chegamos em Vitória naquele dia? Nós vamos chegar no outro dia. Então o Senhor queria conduzir o nosso passo, a nossa chegada até lá. E eu não perguntei. Então o segundo benefício, repete aí, Marcelo, por favor. 73, 24. Segundo benefício. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Então, você vai ter uma experiência, é a glória da consulta. Você perguntou ao Senhor. Tem gente que vive e fala assim: morreu um parente meu, fulano, então estou saindo daqui agora. Você vai chegar, você vai fazer o defunto viver? Não. Você vai sair daqui a 2 horas da manhã, daqui a Belo Horizonte, 750 quilômetros. Vou sair daqui, precisar naquela correria aqui, meia-noite. Vai adiantar o quê? Vai resolver o quê? Dudu respondeu nada. O Dudu hoje está
Hoje está nota 10. Então, o que é que acontece? Para resolver o quê? Eu não perguntei ao Senhor, Senhor, posso sair agora? Uma hora o sono chega. Porque tem coisas que é assim, você faz, você fica assim. Você não pergunta ao Senhor. Você não pergunta ao Senhor. Terceiro benefício. Esse tempo atrás eu saí daqui, caminho para Belo Horizonte, meia-noite. Cheguei lá em Brasilândia de Minas, o trem estava fechado de polícia. Aí uma pessoa tinha me pedido carona. Falei assim, eu ajudo o senhor no combustível. Eu falei, não, não precisa ajudar, não, é meu caminho, eu tenho que ir. Não, mas eu quero pagar. Eu falei, não. Eu estou indo. Aí eu cheguei lá em Brasilândia de Minas, que trem fechado de polícia, mandou encostar. Aí eu tinha levado um cidadão junto comigo. Você perguntar assim, você conhecia o cabra? Não. Você consultou o Senhor? Não, eu estava indo para lá, para fazer uma boa obra. Aí o comandante chegou, disse, o senhor está documentado, tudo assim, foi tranquilo. Vamos averiguar o carro do senhor, uma educação, uma nobreza, uma educação muito grande. Nós vamos olhar o carro do senhor, consultar a documentação, foi sem problema. Não tem problema não, sem nenhuma dificuldade. Mas a minha viagem eu tinha consultado ao Senhor. Eu tinha consultado ao Senhor para mim. Eu não tinha consultado para me dar carona para o cidadão. Aí ele falou assim, tem um rapaz ali com o senhor conhece? Eu falei, não. Aí eu pensei comigo, o problema agora é grande. Porque não tem jeito de você falar que você tem um problema, você está junto comigo e nós não estamos no problema. Como é que você dá carona para uma pessoa que você não conhece? Mas eu dei. Eu falei, agora até explicar isso aí, se eu tiver um problema aí. Você sabe o que é ter na mochila dele? Aí uma outra pessoa, não foi o comandante, não. Eu falei, rapaz, não sei não. Eu tenho uma mochila aí. E eu pensando, e eu formatando as minhas respostas. Eu falei, Senhor da glória, eu não consultei para mim trazer cidadão, e eu conversando comigo. Eu falei, agora o problema é grande. Aí ele foi falando, agora o cara falou assim, desce do carro aí. Aí quem pedia para descer do carro não foi nada cordial, nem educado. O cara desconfiou de mim, como é que você dá carona para quem você não conhece? E eu não sou dessas bobeiras, mas eu dei. Aí, tal. Eu clamando lá, eu no clamor, e eu não consultei o Senhor para me levar ele. Eu no clamor, aí você começa, né? Senhor, tem misericórdia, me dá uma bênção, Deus dá, Deus é misericordioso demais. Deus é tremenda misericórdia. Aí o camarada pegou meu documento, minha carteira de habilitação. Isso o ano passado, no início do ano passado. Falou assim comigo, o senhor tem esse tempo de habilitação? Eu não tenho. Eu falei, esse rapaz, então o senhor não conhece ele? Aí um outro me perguntou, eu comandante para lá, eu falei, agora estou no problema. Eu falei, não. O nome dele. Eu falei, rapaz, o nome dele é meio enrolado, sabe? Não sei o que esse rapaz está fazendo para a região onde ele estava lá, porque o nome dele é chique, o nome dele é importante. Falei desse jeito, ainda tentei descontrair um pouco, mas é pro nervosinho meu, porque eu não sabia do rapaz.
Eu tentei, assim, descontrair por causa do nervosismo. Eu fiquei tão nervoso e pensando comigo, meditando. Então, o Senhor queria guiar os meus passos. Eu não perguntei ao Senhor. Aí eu coloco o carro dentro do carro. Então, o que o cara colocou dentro do carro foi uma mochila no banco de trás lá e sentou do meu lado. Agora nada, Dudu. Foi um aperto lascado. Aí Deus abençoou, tanto puxou o documento do rapaz lá, nada, não tinha nada contra ele. Olhou a mochila, olhou não, despejaram a mochila dele lá só. E nada lá, e o comandante chegou para nossa desculpa aí, mas é porque tem uma fiscalização aí, tal, está acontecendo isso e aquilo. Boa viagem para o senhor. Você é corajoso de viajar uma hora dessa. Muito corajoso, porque isso eram as 2 horas da manhã, 2 e pouca da manhã. Então, o Senhor, Ele quer guiar os nossos passos. Eu não deixo o Senhor guiar. Eu não deixo o Senhor conduzir. Então, nós vemos que o terceiro benefício, para que nós sejamos bem-sucedidos. Não tem bênção a gente passar por 7 tipos de problema, não. Terceiro benefício, ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Tudo que nós vamos fazer, parece que tem pessoas que nada dá certo na mulher. Você vai reparar isso? Alguém conhece alguém desse jeito? Tudo que vai fazer dá errado. Tudo. Aqui, ó, não tem nada. Não tem nada. Terceiro benefício. Terceiro benefício para as nossas vidas, para nós sermos bem-sucedidos. Tem gente que não caminha, tem gente que não vai. Tem gente que não vai, não adianta. É impregnado. Tem gente que não vai, mas não vai mesmo. Então nós vamos ver lá em Provérbios 23, 19. Quem abrir pode ler. Provérbios 23, 19. Certo aqui essa palavra? Sucedido? Então tá bom, glória a Deus. Então, o que é que acontece? Olha só, repete aí, por favor, irmão Selma. 23, 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. O teu coração, dirige no caminho. Quer ser bem-sucedido? Pergunta o Senhor. Conversa com o Senhor, bate um papo com o Senhor. Senhor, eu posso, eu devo falar isso, eu devo comprar isso, eu devo ir no tal lugar assim. Pergunta, senão você dá com os burros na água. Eu estou dando experiência de mim, eu não tenho vergonha, não tenho dificuldade nisso não. Estou falando experiência minha. Ah, pastor, mas eu fiz uma insensatez tão grande. Depois a barriga da gente você passa o maior apuro. Por quê? Eu fazer minha viagem, eu podia ter ido em paz, voltado em paz. Precisava de eu ter passado aperto? Ser bem sucedido. Você vai fazer? Peça uma orientação ao Senhor. Consulta ao Senhor para ver se você pode fazer. Pergunta a Deus, pergunta para o Senhor. Você tem dificuldade na palavra, na consulta. Isso aí não é só você, não. Você tem dificuldade de discernir. Isso aí é pastores, olha aqui, ó. Pastores e mais pastores. Tem pastor que não faz. Crê na consulta à palavra, não faz consulta à palavra porque tem dificuldade de discernir. Quando é sim ou não, quando é amém ou não. Todo mundo, sempre a gente fala assim, lê o versículo anterior, lê o versículo depois. Por quê? Porque você gerou uma dúvida. Aí qual é a situação? A situação daquela consulta
Aqui, o Senhor acabou com os filisteus na espada. É do Senhor? Sim. Qualquer palavra dessa natureza é do Senhor. Você é um filisteu? Eu sou um filisteu? Não. Quem que acabou com o filisteu? Foi o rei Davi. Mas a palavra é ruim. Por que a palavra é ruim? A palavra é boa ou é ruim? É uma palavra. Discerne a palavra. Aí a gente não discerne. Aí você fica assim, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Oh meu Deus do céu. Oh Jesus amado. Vou consultar para tomar a vacina. Você vai consultar para tomar a vacina. Tá certo. Sem nenhuma revelação. Eu estou com um caso aí de uma pessoa idosa. O senhor consulta para mim? Eu falei, não consulto. De maneira nenhuma. Eu consultar isso aí para você, uma pessoa idosa, da idade da minha mãe? Não faço isso não. Não faço isso de hipótese de maneira nenhuma. O rapaz que eu falei com ele, se chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu estou querendo fazer uma consulta. Disse. Pronto, eu ia discernir bem para me dar o discernimento para ele. Se ele falar o corona... Mas Eduardo, fica sério aí, estou na hora do culto aqui para acabar. Então, o que é que acontece? Aí, eu falei com ele, falei, rapaz, eu só sei que já morreu mais de 550 mil de Covid. Da vacina eu não conheço ninguém que morreu ainda. Se tivesse morrido, vamos supor, já inteirou 100 milhões com a primeira dose. Dos 100 milhões, se tivesse morrido, se tivesse morrer 1% desses 100 milhões, 1% de 100 milhões dá 1 milhão de pessoas. Dá 100 mil pessoas. 1% de 100 milhões dá 1%. 100 mil pessoas. Só a Covid já matou 500 mil. Mais de 550. Então, eu vou consultar o Senhor? Não, se a pessoa quiser, eu posso fazer a consulta, mas eu primeiro vou fazer isso. Se você pegar isso aí e você morrer, você vai entrar na conta de quem? O outro lá falou que é de Deus. Você ouviu, Paulo? Você ouviu, Bianca? A conta é de Deus. Falou claramente. A Bianca, eu tenho 2 testemunhas aqui junto comigo. Claramente assim. Eu falei, rapaz, se você pegar esse troço e morrer, se alguém da sua família morrer, isso aí vai entrar na conta de quem? De Deus. Então nós vamos lá. O quarto benefício. Salmos 48. Salmos 40, versículo de número 8. Gente, pode ler, gente. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleito. Quarto benefício. Prazer. É como Deus. Prazer, né? Deleitar é Sim, descansar. Descansar, ter prazer. Ter prazer. Descansar. Ter paz. Pronto. Então o salmista, ele mostra isso aí, no Salmo 40. E qual a maneira que Deus fala com o homem? Quais são as maneiras? Salmo 119, 5. Salmo 119, 5. As maneiras que o Senhor tem de falar com a gente.
Ah, eu não acredito. Tudo bem, eu respeito isso. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, é uma das maneiras. Quais são os estatutos do Senhor? Aquilo que o Senhor fala para nós. São benefícios. Então, através da palavra, através da Bíblia, não tem outra palavra que substitui o Senhor. Não tem outra palavra que substitui o Senhor. Se nós pegarmos cada revelação, cada orientação que o Senhor tem dado desde 2019 até agora, isso aí é em termos de corpo para toda a igreja, em termos individuais, para todos nós, vamos nos isentar não. Então nós vemos que através da profecia, é uma das maneiras que o Senhor, repete por favor o versículo, vamos ver só o que o Senhor diz aí. 119, 105, né? 119, 5. Não, falei errado, desculpa. 105, eu não vi um aqui não. 119, 105. Hum, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aí. Lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é que Deus mostra com essa palavra? É a velocidade que Ele quer mostrar para nos livrar e nos conduzir. Na hora que você bate o acendedor aqui, ó, para acender as luzes, tenta marcar um tempo. Uma vez eu tive um professor que tinha o nome de Senna. Ele era professor de física. Bichador de jogar pedra. Eu não sei como que eu assisti uma aula dele. Tão doido que ele era. Aí eu virava para ele e falei assim, rapaz, eu gostava de conversar com ele, que dava aula também de cultura, não sei se existe isso hoje ainda, cultura religiosa. Não sei se o nome ainda continua o mesmo. Ele dava aula de física e cultura religiosa. Mas tudo que pegava da aula de cultura religiosa, ele pregava na física e a física na cultura religiosa. É muito doidão o camarada. Aí eu falava com ele, eu falei assim, ô Senna, a Bíblia diz a respeito da luz. O que você me diz? Aí ele virava para mim e falava assim, mas não tem nada que é a velocidade da luz, não. Eu falei, tem a revelação. E se andardes perante, quando nós andamos, caminhamos perante o Senhor, nós estamos perguntando ao Senhor, como diz o salmista, lâmpada é a direção, é a luz. Bate lá. Tuf, você não dá tempo de contar, porque a velocidade da luz, a velocidade da revelação, você tem tempo só de falar o seguinte, eu creio ou não creio, ou eu aceito ou não aceito, eu obedeço ou não obedeço. Pronto. Então pronto. Né, Dudu? Acabou, ué. Então o Senhor, através da profecia, através de sonhos, através de visões, através de revelação. Conclusão, coloquei aqui, conclusão nos meus rabiscos aqui. A consulta deve ser feita por aqueles que conhecem ao Senhor. Se você conhece o Senhor, você tem uma experiência com Deus, e você quer ouvir da paz do Senhor, você pode consultar o que o Senhor fala. O Senhor fala, mas fala sem dúvida. Porque quando vem uma profecia, o que é a profecia? A profecia fala do presente,
aqui, nosso ano de vida e aos nossos passos, vem tudo isso aqui dentro de uma profecia. Ah, quem é o profeta? Não interessa quem é o profeta. Interessa quem é o dono da profecia, não é o profeta. Então, quando o Senhor Ele nos mostra, né, que através da profecia, através de sonhos, eu falei aqui, ou eu preguei, não sei, a respeito de Jó, quando Eliú, ou ele faz, não sei, chegou lá para Jó, você está nesse estado aí, o Senhor já mostrou esse estado, essa condição que você está através de um sonho, através de uma profecia, através de uma revelação, de uma visão. Portanto, Deus fala uma, Deus fala duas ou mais vezes, aí você vai viver. Então, a consulta deve ser feita por aqueles que conhecem ao Senhor. Porque durante a nossa caminhada, nós teremos a direção do Senhor. Irmãos, é mais fácil caminhar perguntando ao Senhor do que caminhar ou andar pelos nossos caminhos. Davi e Uzias, o rei Uzias ou Urias, eles foram os maiores. Davi foi o maior estrategista dentro da Bíblia. Davi era um camarada. Pensa numa pessoa que era estrategista. Davi era assim. Agora não. Deixa isso aqui. Fica como está. Uzias. Quem foi marido de Betseba? Urias. Então o rei Uzias, obrigado. O rei Uzias, ele foi um grande estrategista. Um dos segundos melhores estrategistas da Bíblia. Mas isso era dado para o Senhor, não era não? Sim. Mas além do Senhor te dar a revelação, você tem que discernir. Quando você discerne, porque você consultando, você discernindo, você já passa aperto. Pensa bem, você perguntar ao Senhor, eu posso ir ali na Vila Serrana e você gastar um dia daqui na Vila Serrana? Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Mas se o Senhor falou com você que não é para você ir, você vai na Vila Serrana e você fica um dia na estrada. Ou os irmãos acham que não? Fica. Ah, mas daqui a ali, o que é que aconteceu? Tanta coisa pode acontecer. Um dia desse eu estava saindo aqui da cidade, tinha fogo dos dois lados, um corredor de fogo. Qual a necessidade que eu tenho que passar no meio de duas labaredas de fogo, um lado ou do outro, quase se encontrando? Eu tenho... Dudu, quase que eu quebrei outro óculos. Qual a necessidade disso? E o vento só jogando fogo. Ou eu volto, ou eu paro. Ah, mas eu estou com pressa. Eu não vou entrar no meio do fogo. Para, pensa, medita, olha. Tem alguém que gosta de arriscar, que quer ver? Sim, então deixa o outro. Aí passar se ele explodir lá, se não vai, não, ele explodiu. Então ele vai ser cobaia. É estratégia. Para que você vai entrar lá no meio do fogo? Ah, eu tenho que chegar a tal hora. Problema, não deu para chegar, e daí? É igual nós aqui hoje, contamos com a internet aqui, não tem, daí.
Eu vou entrar no meio do fogo então. A labareda estava assim, ó, da altura disso aqui mais ou menos, de um lado e do outro. Só havia a ponta do fogo lá em cima. E fumaça. Aí chegava um, passava. São as minhas cobaias. Deixa embora. Se não explodiu o carro, porque a temperatura não chegou no tanque de combustível. Que se chegar, explode. Mas, agora, quem que me deu aquela destreza de parar ali? Foi o Senhor. Porque eu normalmente, eu ia fazer igual alguns fizeram, eu vou entrar. Então, irmãos, o Senhor quer fazer por nós, nós não deixamos Deus fazer. O Senhor quer nos conceder a bênção, quer nos conduzir os nossos anos de vida em paz. E nós ficamos na guerra. O Senhor quer guiar os nossos passos. Nós andamos pelos nossos próprios passos. O Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos em tudo e em todas as coisas. E nós não queremos. O Senhor, Ele quer nos dar o prazer de nós vivermos e caminharmos descansados. E nós não fazemos isso. Sempre nós fazemos o contrário. Mas depois entra na conta de quem? De Deus. Até as nossas experiências que nós temos com Deus, tem gente que arruma meio de contestá-las. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Você tem uma experiência com Deus. Aconteceu alguma coisa. O cara veio, o motoqueiro veio bater no meu carro. Ele arranhou meu carro, estragou meu carro, mas ficou vivo. Ele não teve um arranhão. Eu estou certo. O que aconteceu com o meu? Irmã Selma teve uma experiência dessa. Glória a Deus. Ela teve uma experiência dessa. Lá na Rua Paraná, né? Teve uma experiência dessa natureza aí. Pronto. Mas estragou meu carro. Não morreu ninguém. Não teve. Espera aí. Você não considera isso uma bênção? Mas por que Deus deixou? Tá bom. Então você perguntou a Deus, Senhor, eu posso tirar meu carro hoje da garagem? Eu tenho certeza que ela me perguntou, porque ela está dentro da rua, que é preciso do carro dela. Mas o Senhor deu um livramento. Ela foi bem sucedida. Mas amassou o carro, tem um prejuízo, tem que arrumar um carro. Mas foi bem sucedido. E se o cara tivesse morrido? Olha o transtorno. Você pode estar todo certo na morte de alguém. Todo certo. Mas você vai responder processo. Então, ela teve descanso. Porque se Deus livre e guarde, tem alguma coisa gravíssima, ela ia perder a paz. Ia caminhar com falta de paz. Foi esse ano ou ano passado isso aí? Esse ano? Na igreja, eu tinha vindo de manhã. Ainda veio na igreja, olha só. Estava indo embora. Veio na igreja às 6 horas da manhã orar. Acontece um negócio desse. Resolveu abastecer. Então, é uma experiência. Mas aconteceu, a irmã amassou o carro dela. Gente, o Senhor tem um ano de vida. Se tivesse a pessoa que aconteceu, tivesse morrido, ela estava até hoje mesmo na cabeça. Eu dormia, eu estou errado, eu certo ou errado. Então, é uma bênção. Prazer, Deus tem prazer em nos conceder o descanso e nos conceder a paz. Deus tem o prazer de que nós sejamos bem-sucedidos. Ele quer nos guiar. E o nosso ano de vida seja de paz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Tivemos uma falha com a internet hoje, mas nós vamos procurar dar uma corrigida nisso aí. Amém? Vamos colocar de pé, encerrar o nosso culto, colocando o nosso culto diante do Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos ao Teu nome, Te bendizemos pela Tua obra nos nossos corações, Te louvamos, ó Deus, pela paz, Te louvamos, ó Deus, por esse recurso maravilhoso que nós temos, que é a consulta à palavra. Guarde-nos, ó Deus, livra-nos
ó Senhor amado, do acidente, da enfermidade oculta, da violência. Estenda, Senhor amado, as tuas mãos de poder sobre todo o teu povo, sobre a face da terra. Cobre-nos, ó Deus, na cobertura do sangue do Senhor Jesus, seja com as nossas vidas. Nós a te oramos e dizemos, irmãos, que a graça maravilhosa e que a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus eterno Pai e que as santas e as doces consolações da Espírito Santo de Deus repousa sobre vós, amados, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém. A todos a paz do Senhor Jesus e o Senhor os abençoe.